Coisas inesperadas podem acontecer nesse momento. Algumas pessoas as experimentam, outras não. Se elas surgirem, devemos ser firmes e manter uma sólida atenção plena. Algumas pessoas veem que a respiração desaparece e ficam com medo. Elas temem que possam morrer. Nesse caso, devemos entender a situação apenas pelo que ela é. Nós simplesmente notamos que não há respiração e tomamos isso como objeto da nossa atenção. Esse, podemos dizer, é o tipo de samadhi mais firme e mais seguro. Existe somente um estado da mente, firme e imóvel. Talvez o corpo se torne tão leve que é como se não houvesse corpo. Sentimos como se estivéssemos sentados em um espaço vazio. Tudo parece vazio. Embora isso possa parecer muito estranho, vocês devem entender que não existe motivo para se preocupar. Estabeleça sua mente firmemente dessa forma. Quando a mente está firmemente unificada e já não é perturbada por impressões dos sentidos, a pessoa pode permanecer nesse estado pelo tempo que quiser. Não haverão sensações dolorosas que a perturbem. Quando o samadhi atingiu esse nível, poderemos deixá-lo quando quisermos. Porém, se deixarmos esse samadhi, o faremos de maneira confortável. Não porque ficamos entediados ou cansados. Nós o deixamos porque estamos satisfeitos por agora, nos sentimos relaxados, sem nenhum tipo de problema. Se podemos desenvolver esse tipo de samadhi e nos sentarmos, digamos, 30 minutos ou 1 hora, a mente estará relaxada e calma por muitos dias. Quando a mente está assim relaxada e calma, ela está limpa. Tudo aquilo que experimentarmos, a mente irá tomar e investigar. Esse é o fruto de samadhi. A virtude possui uma função, a concentração possui outra função e a sabedoria outra. Esses elementos são como um ciclo. Podemos vê-los todos dentro de uma mente tranquila. Quando a mente está calma, ela possui moderação e autocontrole devido à sabedoria e à energia da concentração. À medida em que ela fica mais controlada, ela se torna mais sutil, o que por seguinte dá força para que a virtude incremente a sua pureza. Na medida em que a virtude se purifica, isso auxilia no desenvolvimento da concentração. Quando a concentração está firmemente estabelecida, ela auxilia o surgimento da sabedoria. Virtude, concentração e sabedoria se auxiliam mutuamente. Elas estão interrelacionadas dessa forma. No final, o caminho se converte em um só e opera todo o tempo. Devemos buscar a força que se origina do caminho, porque é a força que conduz ao insight e à sabedoria. Quarto capítulo: Os perigos de Samadhi. Samadhi é capaz de trazer muito dano ou muito benefício para o meditador. Não é possível dizer que somente traga um ou outro. Para aquele que não possui sabedoria, ele é prejudicial, mas para aquele que possui sabedoria, ele pode trazer um benefício real, pode conduzi-lo ao insight. Aquilo que pode ser mais prejudicial ao meditador é o samadhi da absorção, o samadhi com profunda e sustentada tranquilidade. Esse samadhi traz imensa paz. Onde existe paz, existe a felicidade. Quando existe a felicidade, o apego, a união a essa felicidade surgem. O meditador não quer contemplar nada mais, ele quer somente desfrutar dessa sensação agradável. Após termos praticado por um longo tempo, poderemos ter a habilidade de entrar nesse samadhi muito rapidamente.
Assim que começamos a notar o nosso objeto da meditação, a mente fica tranquila e nós não queremos sair para investigar nada mais. Nós ficamos grudados nessa felicidade. Esse é um perigo para quem pratica a meditação. Nesse caso, precisamos usar o Pakara Samadhi. Aqui, penetramos a tranquilidade e então, quando a mente estiver suficientemente tranquila, saímos e olhamos para a atividade externa. Olhando para o exterior com a mente tranquila faz surgir a sabedoria. É difícil de entender isso, porque é quase o mesmo que pensar e imaginar. Quando o pensamento está presente, podemos pensar que a mente não está tranquila, mas na verdade esse pensamento está ocorrendo dentro da tranquilidade. Existe a contemplação, mas ela não perturba a tranquilidade. Podemos trazer o pensamento para contemplá-lo. Nesse caso, tomamos o pensamento para investigá-lo, mas não é que estejamos pensando em investigá-lo a esmo, nem que estejamos pensando ou imaginando a esmo. É algo que surge da mente que está tranquila. A isso se denomina atenção dentro da calma e calma com atenção. Se for simplesmente o pensamento e imaginação normais, a mente não ficará tranquila, ela ficará perturbada. Mas eu não estou falando do pensamento comum. Essa é uma sensação que surge da mente tranquila. Se chama contemplação. É exatamente aí que nasce a sabedoria. Portanto, pode haver o samadhi correto e o samadhi incorreto. O samadhi incorreto se dá quando a mente penetra a tranquilidade e não existe absolutamente nenhuma tensão. A pessoa pode ficar sentada por 2 horas, ou mesmo todo o dia, mas a mente não sabe onde esteve ou o que aconteceu. Não sabe de nada. Existe a tranquilidade, mas isso é tudo. É tal como uma faca muito bem afiada, que não nos damos ao trabalho de usá-la para nada. Esse é o tipo de tranquilidade enganosa, porque não existe muita plena consciência. O meditador pode pensar que já alcançou o ponto máximo e por isso não se preocupa em procurar por algo mais. Samadhi pode ser um inimigo nesse ponto. A sabedoria não é capaz de surgir porque não existe consciência do que é certo ou errado. Com o samadhi correto, não importa o nível da tranquilidade que seja alcançado, existe consciência. Existe atenção plena e plena consciência. Esse é o samadhi que pode fazer surgir a sabedoria. Ninguém se perde nele. Os praticantes devem entender isso muito bem. Você não deve ficar sem essa consciência. Ela deve estar presente do começo ao fim. Esse tipo de samadhi não apresenta nenhum perigo. Vocês devem estar se perguntando de onde surge o benefício, como surge a sabedoria. Quando o samadhi correto for desenvolvido, a sabedoria tem a possibilidade de surgir em todos os momentos. Quando o olho vê uma forma, o ouvido ouve um som, o nariz cheira um aroma, a língua experimenta um sabor, o corpo experimenta o toque, ou a mente experimenta objetos mentais, em todas as posturas. A mente permanece com pleno conhecimento da verdadeira natureza dessas impressões sensuais. Ela não é seletiva. Em qualquer situação, estamos plenamente atentos ao surgimento da felicidade e da infelicidade. Nós nos soltamos de ambas as coisas, não nos apegamos. A isso se denomina prática correta, que está presente em todas as posturas. Essas palavras, todas as posturas, não se referem somente às posturas do corpo, elas se referem à mente, que possui atenção plena e plena consciência da verdade durante todo o tempo. Quando o samadhi ou jhana for desenvolvido corretamente, a sabedoria surge dessa forma. A isso se denomina insight, o conhecimento da verdade. Existem 2 tipos de paz, a grosseira e a refinada. A paz que surge de samadhi é do tipo grosseira. Quando a mente está tranquila, existe a felicidade. A mente então assume que essa felicidade é a paz autêntica, mas a felicidade e a infelicidade são o devir e o nascimento. Não existe escapatória do samsara. Nesse caso, porque ainda temos apego. Dessa forma,
a felicidade não é a paz não é a felicidade. Outro tipo de paz é aquela que surge da sabedoria. Nesse caso, não confundimos a paz com a felicidade. Conhecemos a mente que contempla e que conhece a felicidade e a infelicidade como sendo paz. A paz que surge da sabedoria não é a felicidade, mas é aquela que vê a verdade de ambas, da felicidade e da infelicidade. O apego a esses estados não surge. A mente se eleva acima deles. Esse é o verdadeiro objetivo de toda a prática budista. Capítulo número 5. O caminho do meio interior. O ensinamento budista compreende o abandono do mal e a prática do bem. Então, quando o mal é abandonado e o bem estabelecido, precisamos nos soltar de ambos, do bem e do mal. Já ouvimos o suficiente acerca de condições benéficas e prejudiciais para sermos capazes de entender algo a seu respeito. Portanto, eu gostaria de falar sobre o caminho do meio, isto é, o caminho para escapar dessas duas coisas. Todas as palestras do Dhamma e ensinamentos do Buda possuem um objetivo: mostrar como sair do sofrimento para aqueles que ainda não conseguiram. Os ensinamentos possuem como objetivo nos transmitir o entendimento correto. Se não entendermos corretamente, então não alcançaremos a paz. Quando os vários Budas se iluminaram e transmitiram seus primeiros ensinamentos, todos eles falaram acerca desses dois extremos: entregar-se ao prazer e entregar-se à dor. Esses são os caminhos das paixões cegas. Eles são os caminhos entre os quais oscilam aqueles que se entregam aos prazeres sensuais sem nunca alcançar a paz. Eles são os caminhos que ficam dando volta no samsara. O iluminado observou que todos os seres estão presos a esses dois extremos, nunca enxergando o caminho do meio do Dhamma. Portanto, ele os expôs de forma a mostrar a punição envolvida em ambos. Porque nós ainda estamos presos, porque ainda desejamos, vivemos repetidas vezes sob a sua ditadura. O Buda declarou que esses dois caminhos são os caminhos da embriaguez. Eles não são os caminhos de um meditador, nem os caminhos para a paz. Esses caminhos são a entrega ao prazer e a entrega à dor, ou, para colocar de maneira simplificada, o caminho da negligência e o caminho da tensão. Se você investigar interiormente, momento a momento, verá que o caminho da tensão é a raiva, o caminho do sofrimento. Seguindo por esse caminho, haverá somente dificuldade e sofrimento. Entregar-se ao prazer, se você escapou dela, isso significa que você escapou da felicidade. Esses caminhos, tanto a felicidade como a infelicidade, não são estados de paz. O Buda ensinou a se soltar de ambos. Essa é a prática correta. Esse é o caminho do meio. Essas palavras, o caminho do meio, não se referem ao nosso corpo e linguagem. Eles se referem à mente. Quando uma impressão mental que não gostamos surge, ela afeta a mente e surge a confusão. Quando a mente está confusa, quando ela está agitada, esse não é o caminho correto. Quando surge uma impressão mental da qual gostamos, a mente se move para entregar-se ao prazer. Esse não é o caminho tampouco. Nós não queremos sofrer.
queremos a felicidade, mas na verdade a felicidade é apenas uma forma refinada de sofrimento. O sofrimento em si é a forma grosseira. Você pode compará-los a uma cobra. A cabeça da cobra é a infelicidade, a cauda da cobra é a felicidade. A cabeça da cobra é realmente perigosa. Ela possui presas venenosas. Se você tocá-la, a cobra morderá imediatamente. Mas não importa a cabeça, mesmo se você segurar a cauda, ela irá se voltar e mordê-lo do mesmo jeito, porque ambos, a cabeça e a cauda, pertencem à mesma cobra. Da mesma forma, ambas, a felicidade e a infelicidade, ou o prazer e a dor, surgem do mesmo progenitor, desejo. Portanto, quando você está feliz, a mente não está em paz, não está mesmo. Por exemplo, quando obtemos as coisas que queremos, tal como riquezas, prestígios, elogios ou felicidade, como resultado ficamos satisfeitos, mas a mente ainda abriga algum desconforto porque tememos perdê-los. Esse mesmo temor não é um estado pacífico. Mais tarde poderemos até perder algo e então realmente sofreremos. Dessa forma, se você não tiver consciência, mesmo que esteja feliz, o sofrimento é iminente. É exatamente o mesmo que agarrar a cauda da cobra. Se você não soltá-la, ela irá mordê-lo. Portanto, quer seja a cabeça ou a cauda da cobra, isto é, condições benéficas ou prejudiciais, elas são apenas qualidades da roda da existência, mudando interminavelmente. O Buda estabeleceu a virtude, concentração e sabedoria como o caminho para a paz, o caminho para a iluminação. Mas na verdade essas coisas não são a essência do budismo. Elas são somente o caminho. O Buda as chamava de Magga, que significa caminho. A essência do budismo é a paz. E essa paz surge conhecendo verdadeiramente a natureza de todas as coisas. Se investigarmos de perto, veremos que a paz não é a felicidade nem a infelicidade, nenhuma delas é a verdade. A mente humana, a mente que o Buda nos estimulou a conhecer e investigar, é algo que somente poderemos conhecer através da sua atividade. A verdadeiramente original não pode ser medida, não pode ser conhecida. No seu estado natural, ela é inabalável, imóvel, imensurável. Quando surge a felicidade, o que ocorre é que essa mente se perde em uma impressão mental. Existe movimento. Quando a mente se move dessa forma, o apego e a ligação a essas coisas surgem. O Buda estabeleceu o caminho da prática completo, mas nós ainda não o praticamos, ou se o fazemos, nós o praticamos somente com a linguagem. As nossas mentes e a nossa linguagem ainda não estão em harmonia. Nós os entregamos apenas a uma conversa sem propósito, mas a base do budismo não é algo acerca do qual se possa conversar ou fazer conjecturas. A base real do budismo é o completo conhecimento acerca da verdade da realidade. Se alguém conhece essa verdade, então não existe a necessidade de nenhum ensinamento. Se alguém não a conhece, mesmo que ele escute os ensinamentos, ele na verdade não os ouvirá. É por isso que o Buda disse: o abençoado apenas indica o caminho. Ele não pode realizar a prática por você, porque a verdade é algo que não pode ser colocado em palavras ou revelada. Todos os ensinamentos são apenas metáforas e comparações, meios para ajudar a mente a ver a verdade. Se não pudermos ver a verdade, sofreremos. Por exemplo, geralmente dizemos sankaras quando nos referimos ao corpo. Qualquer pessoa pode dizer isso, mas na verdade temos problemas simplesmente porque não conhecemos a verdade desses sankaras e por isso nos apegamos a eles.
porque não conhecemos a verdade do corpo, sofremos. Vou dar um exemplo. Suponha que uma manhã você está caminhando para o trabalho e um homem do seu lado da rua lhe grita ofensas e insultos. Assim que você ouve essas ofensas, a sua mente muda do seu estado normal. Você não se sente tão bem. Você sente raiva e mágoa. Aquele homem se encontra ali ofendendo-o dia e noite. Quando você ouve a ofensa, você fica com raiva. E mesmo quando você volta para casa, ainda sente raiva porque você se sente vingativo. Você quer revidar. Alguns dias mais tarde, um outro homem vem na sua casa e lhe diz: Ei, aquele homem que o ofendeu outro dia, ele está louco. Ele é insano. Já faz vários anos. Ele ofende a todos dessa forma. Ninguém presta atenção ao que ele diz. Assim que você ouve isso, você se sente repentinamente aliviado. Aquela raiva e mágoa que estavam armazenadas dentro de você todos esses dias se dissolvem completamente. Por quê? Porque agora você conhece a verdade. Antes você não sabia. Você pensava que aquele homem era normal, por isso você estava com raiva dele. Pensando dessa forma, fez com que você sofresse. Assim que você descobriu a verdade, tudo mudou. Ah, ele é louco. Isso explica tudo. Entendendo isso, você se sente bem, porque você sabe por você mesmo. Entendendo, então, você pode soltar de tudo. Se você não sabe a verdade, você se agarra ao sentimento. Quando você estava pensando que o homem o havia ofendido era normal, você poderia tê-lo matado. Mas quando você descobriu a verdade, você se sentiu muito melhor. Esse é o conhecimento da verdade. Alguém que vê o Dhamma tem uma experiência semelhante. Quando a cobiça, a raiva e delusão desaparecem, elas desaparecem do mesmo modo. Quando não conhecemos essas coisas, pensamos: o que posso fazer? Eu tenho tanto desejo e raiva? Esse não é o claro conhecimento. É exatamente o mesmo quando pensávamos que o homem louco era equilibrado. Quando finalmente vimos que ele estava louco todo o tempo, nos aliviamos da aflição. Ninguém poderia mostrar-lhe isso. Somente quando a mente vê por si mesma é possível arrancar pela raiz e abandonar o apego. É o mesmo que ocorre com este corpo que chamamos de Sankara. Embora o Buda já tenha explicado que não se trata de algo sólido ou real como tal, nós ainda não aceitamos isso. Teimosamente nos agarramos a ele. Se o corpo pudesse falar, ele nos diria o tempo todo: Ei, você não é o meu dono, sabia? Na verdade, ele nos está dizendo isso o tempo todo, mas é a linguagem do Dhamma. Por isso somos incapazes de entendê-lo. Por exemplo, os órgãos dos sentidos, olho, ouvido, nariz, língua e corpo, estão mudando todo o tempo. Mas eu nunca os vi pedir permissão uma vez que seja. Tal como quando temos dor de cabeça ou dor de estômago. O corpo nunca pede primeiro permissão, ele simplesmente faz o que quer, seguindo seu curso natural. Isso mostra que o corpo não permite que ninguém seja o seu dono. Ele não tem dono. O Buda o descreveu como algo vazio. Nós não entendemos o Dhamma e por isso não entendemos esses Sankaras. Nós assumimos que eles são nós mesmos, que nos pertencem ou que pertencem a outros. Isso faz surgir o apego. Quando o apego surge, vira ser. O bhava vem em seguida. Uma vez que o dever surge, então existe o nascimento. Uma vez que existe o nascimento, então envelhecimento, enfermidade, morte e toda a massa de sofrimento surge. Isto é a Paticca Samuppada, ou a origem independente. Nós dizemos que a ignorância faz surgir as atividades volitivas. Elas dão origem à consciência e assim por diante. Todas essas coisas são simplesmente eventos que se passam na mente.
Quando entramos em contato com alguma coisa da qual não gostamos, se não temos atenção plena, a ignorância estará ali, justamente naquela hora. O sofrimento surge imediatamente, mas a mente passa por essas mudanças tão rapidamente que não nos é possível acompanhá-la. É o mesmo quando você cai de uma árvore. Antes que você se dê conta, pum, você caiu no solo. Na verdade, você passou por muitos galhos e ramos pelo caminho, mas você não foi capaz de contá-los. Você não foi capaz de se lembrar deles à medida que passava por eles. Você somente caiu e depois, pum! Com o Paticca Samuppada, ou a origem independente, é o mesmo, de segundo a segundo. Se o dividirmos da forma como está nas escrituras, morte e todas essas formas. Mas na verdade, quando você entra em contato com alguma coisa da qual você não gosta, o sofrimento é imediato. Essa sensação de sofrimento é na verdade o resultado de toda a cadeia do Paticca Samuppada. É por isso que o Buda exortava os seus discípulos a investigar e conhecer as suas mentes inteiramente. Quando as pessoas nascem no mundo, elas não possuem nomes. Uma vez que nascem, lhes damos nomes. Isso é uma convenção. Damos nomes para as pessoas por conveniência, para ter como chamar um ao outro. Com as escrituras ocorre o mesmo. Separamos tudo com rótulos, para que o estudo da realidade seja facilitado. Da mesma forma, todas as coisas são simplesmente sankaras ou formações. A sua natureza é que são coisas originadas de condições. O Buda disse que elas são impermanentes, insatisfatórias e não eu. Elas são instáveis. Nós realmente não entendemos isso. Nossa compreensão é falha e por isso temos um entendimento incorreto. Esse entendimento incorreto é de que os sankaras somos nós mesmos, que nós somos os sankaras ou os khandas. Forma, sensação, percepção, formações e consciência. Ou de que a felicidade ou infelicidade somos nós mesmos. Nós somos felizes ou infelizes. Ver dessa forma não é conhecer plena e claramente a verdadeira natureza das coisas. A verdade é que não podemos forçar todas essas coisas a seguir os nossos desejos. Elas seguem o caminho da natureza. Uma simples comparação. Suponha que você vá e se sente no meio de uma autopista com carros e caminhões vindo à sua direção. Você não pode ficar com raiva dos carros e sair gritando: "Não dirijam por aqui! Não, por aqui não!" Então o que você pode fazer? Você sai da autopista. A autopista é um lugar dos carros. Se você não quiser que os carros o atropelem ou estejam ali, você irá sofrer desnecessariamente. Isso é o mesmo com os sankaras. Nós dizemos que eles nos perturbam, tal como quando sentamos em meditação e ouvimos um som. Nós pensamos: esse som está me aborrecendo. Se pensarmos que o som está nos perturbando, então consequentemente sofreremos. Se investigarmos um pouco mais, veremos que somos nós que saímos e perturbamos o som. O som é simplesmente som. Se o entendermos dessa forma, então não há nada mais e nós o deixamos em paz. Veremos que o som é uma coisa, nós somos outra. Aquele que deduz que o som surge para perturbá-lo é alguém que não consegue ver a si mesmo. Ele realmente não consegue. Uma vez que você consiga ver a si mesmo, então você estará tranquilo. O som é somente um som. Por que você deveria agarrá-lo? Você verá que na verdade foi você quem saiu e perturbou o som. Esse é o genuíno conhecimento da verdade. Você vê os dois lados, assim você terá paz. Se você enxergar somente um lado, existirá o sofrimento. Uma vez que você consiga ver ambos os lados, você estará seguindo o caminho do meio. Essa é a prática mental correta.
Isso é o que chamamos de aceitar a nossa compreensão. Da mesma forma, a natureza de todos os sankaras é a impermanência e a morte. Porém, nós queremos agarrá-los. Nós os carregamos conosco e os desejamos. Queremos que eles sejam verdadeiros. Queremos encontrar a verdade nessas coisas que não são verdadeiras. Sempre que alguém pense assim e se apegue aos sankaras como sendo ele mesmo, ele sofrerá. O Buda queria que o levássemos em conta dessa forma. A prática do Dhamma não depende de ser um monge, um noviço ou um leigo. Ela depende de acertarmos a nossa compreensão. Se o nosso entendimento é correto, alcançaremos a paz. Quer você seja ordenado ou não, é a mesma coisa. Todas as pessoas têm a oportunidade de praticar o Dhamma, de contemplá-lo. Todos nós contemplamos a mesma coisa. Se você alcançar a paz, é a mesma paz para todos, é o mesmo caminho, com os mesmos métodos. Portanto, o Buda não discriminava entre leigos e monges. Ele ensinou todas as pessoas a praticar para conhecer a verdade dos sankaras. Quando conhecemos essa verdade, nos soltamos deles. Se conhecermos a verdade, não haverá mais vir a ser, ou nascimento. Como não haverá mais nascimento? Não há mais como ocorrer o nascimento, porque conhecemos plenamente a verdade das fabricações. Se conhecermos a verdade plenamente, então haverá paz. Ter ou não ter é tudo a mesma coisa, ganho ou perda é o mesmo. O Buda nos ensinou a entender isso. Isso é paz, a paz da felicidade, infelicidade, alegria e tristeza. Precisamos ver que não há razão para nascer. Nascer de que forma? Quando conseguimos algo que gostamos, ficamos felizes por isso. Se não existe apego a essa felicidade, não existe nascimento. Se existe apego, a isso se chama nascimento. Portanto, se obtemos algo, não nascemos na felicidade. Se perdemos, não nascemos na tristeza. Isso é o não nascido e o imortal. O nascimento e a morte, ambos, são encontrados no apego e no amor aos sankaras. Assim o Buda disse: o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida. O que deveria ser feito foi feito, não há mais vir a ser a nenhum estado. Aí está. Ele conhecia o não nascido e o imortal. E isso é o que o Buda constantemente exortava os seus discípulos a conhecer. Essa é a prática correta. Se você não alcançá-la, não irá alcançar o caminho do meio, e então não irá transcender o sofrimento. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.